Você sabia que hoje no Brasil mais de 70 milhões de pessoas estão endividadas? Isso é quase 7 em cada 10 famílias. E nós éramos um desses casais, até que decidimos mudar a nossa história. E nesse vídeo a gente vai abrir o jogo. Como as dívidas quase acabaram com o nosso casamento, o que a gente fez para virar o jogo, como você também pode dar o primeiro passo ainda hoje. Olha esse dado. Segundo o Serasa, em 2025 já são mais de 73 milhões de brasileiros inadimplentes. Isso representa quase 45% da população adulta. E não é só sobre dinheiro. As dívidas geram ansiedade, tiram o sono e são uma das maiores causas de brigas entre casais. Tem pesquisas mostrando que cerca de 60% dos divórcios têm o fator financeiro como um dos principais motivos. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Com o ano de casamento, nós ficamos sem nenhuma renda. Nós trabalhávamos com a internet, naquele momento eu tive uma depressão e nós ficamos sem renda nenhuma. E com isso nós só tínhamos um ao outro, porque a gente tinha vergonha de sair. Eu ficava angustiada de ver o celular do Otávio tocando de tanta cobrança. Mas infelizmente a gente ficou sem nenhuma fonte de renda e quando eu percebi já estava devendo mais de 10 vezes a nossa renda mensal. Na época eu não cheguei a contar para a Heloísa o valor da dívida, somente que tinha os 7 cartões sem pagar. Mas pelos gastos ela sabia que a dívida era alta. A nossa situação financeira virou uma bola de neve. Os cartões ficou juros sobre juros e na época a gente não conseguiu pagar nenhum cartão, mas a gente conseguiu pagar o aluguel, a conta de água, de luz e internet. Foi a única coisa que a gente conseguiu pagar. Comida a gente não conseguia comprar comida. Na época meus pais me ajudaram bastante com comida, inclusive algumas pessoas próximas também nos ajudaram a pagar o aluguel. E eu nunca me esqueço, naquela época o Otávio ainda pegou uma multa de trânsito de R$ 1.600 e quem pagou foi o primo dele. Então, assim, a situação muito difícil que a gente viveu na época. Eu não desejo um casal endividado para ninguém. Ninguém merece passar por isso. Nenhuma família merece passar por isso. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui para compartilhar tudo o que a gente fez. A gente não queria ser mais um casal endividado, né, nessa estatística do Brasil. Infelizmente, na época, o Otávio ficou com o nome sujo com 7 cartões. E eu, graças a Deus, não fiquei. E como eu também tinha um empréstimo no meu nome, a gente buscou soluções para a gente estar quitando esse empréstimo. Então, nós montamos um plano. Então, anota aí os 5 passos que a gente fez para sair das dívidas. Então o que você tem que fazer? O primeiro passo é você listar os gastos e cortar todas aquelas coisas necessárias. Por exemplo, se você tem uma assinatura Netflix, corta a assinatura. Se você usa muito iFood, para de ficar pedindo essas coisas. Esse momento de cortar as coisas fúteis, ele é muito importante, porque você vai só usar seu dinheiro para as coisas que são prioridades. A prioridade no casamento tem que ser a alimentação, né, de quem está endividado, a alimentação e buscar formas de pagar a dívida. Então, nós que somos mulheres, a gente gosta muito de gastar, a gente gosta de comprar coisas. Então, nesse momento de dívida, eu não comprei nada para mim. Eu tinha bastante coisas e eu comecei a dar valor naquilo que eu tinha. Então, eu não fiquei sofrendo, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, porque de fato a gente estava naquela situação, não tem por que eu gastar o dinheiro que eu não preciso. Porque a gente vê tanta coisa na internet, a gente fica com vontade de gastar e acaba que não. Então, nesse momento, o primeiro passo é igual o Otávio falou. Então a gente colocou tudo no papel e a gente viu o que estava desperdiçando dinheiro. A gente cortou tudo que era desnecessário e a gente focou somente naquilo que era necessário, igual pagar conta de água, conta de luz, o aluguel, para poder estar se mantendo basicamente com o básico. E o segundo passo é esperar o momento certo para negociar. Em vez de sair aceitando qualquer proposta dos bancos, a gente teve paciência. A gente esperou o momento certo para negociar e quando já tínhamos um controle melhor, assim conseguimos descontos maiores e condições bem melhores do que as que ofereciam no começo. Terceiro passo, a gente buscou formas de aumentar a nossa renda. Nos primeiros meses, a forma mais rápida que eu achei de aumentar a nossa renda de forma controlada foi dar 10 passos para trás do empreendedorismo digital que a gente já vinha fazendo e eu comecei a trabalhar na CLT novamente. Como eu já tinha um curso muito bom, eu consegui entrar numa área com salário até melhor, né? Não era um salário ruim e com isso eu consegui ir pagando os empréstimos e separando uma reserva de emergência. Bem pouquinha na época, não era muito, a gente começou com 100, 200 e na época a empresa que eu trabalhava, graças a Deus, tinha meta de lucros mensais. Então, tudo que a empresa produzia naquela época, a gente conseguia, dependendo da função da pessoa, uma porcentagem em cima daquele lucro. E era mensal. Então, aquilo pra mim foi maravilhoso, nos ajudou demais, mas a gente não ficou com os olhos grandes. A gente começou a juntar o dinheiro, igual eu tava falando no passo anterior. A gente esperou o momento certo de negociar as dívidas. A gente não tinha 100 mil pra negociar, mas a gente já tava pagando aquilo que era o empréstimo no meu nome pra não ficar sujo e também separando a reserva, sem gastar com
com nada. Então, a família chamava a gente para sair, a gente não saía com ninguém, porque a gente sabia quais eram as nossas prioridades e a gente queria sair daquela situação mais rápido. E com isso, a gente trabalhando no CLT, a gente voltou a trabalhar com a internet, porque a internet ela tem várias formas da gente estar aumentando nossa renda. E como a gente já tinha um pouco de experiência, a gente voltou com tudo. E em 3 meses a gente conseguiu juntar uma renda melhor juntamente com o CLT. O quarto passo foi criar o hábito de anotar tudo que a gente gastava e tudo que também a gente ganhava. Uma virada de chave para a gente foi quando decidimos criar uma planilha. Ali a gente começou a anotar tudo que entrava e saía de gastos e custos. No começo parece chato tá toda hora anotando a planilha, mas acredite, isso foi libertador pra gente. A gente começou a enxergar para onde que o nosso dinheiro estava indo de verdade. Pela primeira vez tivemos clareza do que dava para cortar e também aquilo que era essencial a gente manter. E sabe o que é melhor? Quando você coloca no papel ou na planilha, não tem como se enganar. A gente passou a ter controle de cada gasto e isso virou um hábito que até hoje salva nosso bolso. Esse hábito é tão importante que a gente consegue ter o controle. Essa planilha que a gente tem, ela é tão importante pra gente que a gente tem controle de quantos que a gente gasta por ano, quanto que a gente gasta de todos os custos que a gente tem, e aqueles custos que a gente pode manter e aqueles que a gente não precisa manter. Então, essa planilha a gente consegue ter noção de tudo. A quantidade da nossa renda, porque a nossa renda é junta, tudo que ele ganha a gente põe junto, tudo que eu e o Otávio ganha são juntos. Então, na planilha a gente consegue ter acesso a todas essas informações. E para uma família, um casal ou uma pessoa que está endividada, é importante ter uma planilha para enxergar aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você precisa ter prioridade em investir ou não investir. E por fim, tem que ter disciplina. Não adianta fazer um plano se a gente não se compromete. Então, criamos o hábito de revisar nossas contas toda semana, anotar cada gasto e corrigir os deslizes rápido. Também aprendemos a comemorar cada pequena vitória, porque era isso que nos dava força para continuar. Essa consistência, dia após dia, foi o que realmente transformou a nossa vida financeira. Mais do que pagar as dívidas, a disciplina fez a gente mudar nossa mentalidade e nunca mais deixar o dinheiro fora de controle. A gente sabe que é difícil começar a ter esse controle financeiro e a sair das dívidas. Por isso, eu e o Otávio, a gente criou um material simples e direto ao ponto, super prático, que é o checklist Vença as Dívidas. Exatamente o passo a passo que você precisa para sair do buraco. Esse checklist vai te guiar desde o mapeamento até a organização das finanças. E o melhor, custa só R$ 47. A gente fez questão de deixar acessível porque a gente sabe como é estar sem dinheiro. Se você quer dar o primeiro passo para mudar a sua realidade financeira hoje, esse é o momento certo para você salvar seu casamento, caso você seja casado. O link do checklist está no primeiro link da descrição, também no primeiro comentário fixado. Esse checklist vai ser o início da sua virada de chave na sua vida financeira para sair das dívidas. Se a gente conseguiu, você também consegue. E o melhor momento para começar é hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Para que mais famílias, mais pessoas que estão endividadas também venham conhecer nossa história e ver que é possível vencer as dívidas e também até aumentar a sua fonte de renda, que é o foco desse canal. Até o próximo vídeo.